Bora lá, fiel, com as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento tá lá dentro do CT Joaquim Grava porque hoje o Timão fez um treino aberto à imprensa. Então já tivemos acesso a algumas informações privilegiadas aqui do Corinthians no vídeo de hoje. E a boa notícia é que o Transferban caiu. O Corinthians realizou o pagamento na data de ontem. Então já sabe, né? Curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Lili Nascimento está aqui conosco porque tem mais informações, Lili, envolvendo bastidores e contas do Corinthians em dia de treino aberto, hein? É sempre bom também acompanhar, Lili. Sempre bom, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Treino aberto aqui no CT Joaquim Grava, a equipe se preparando pro confronto do próximo sábado contra o Vitória lá no Barradão. O Corinthians precisa vencer, né? Tá naquele meio de tabela que tá bem embolado, é o 11º com 36 pontos e vai encarar um Vitória que, se vencer, pode deixar o Z4, então de fato será um jogo importantíssimo aí. E o Corinthians, depois de 2 meses e meio de recuperação, né? Tratamento ali do Carrilho, que teve uma lesão ligamentar, ele tá de volta, ontem mesmo voltou a treinar em campo com os outros atletas, está participando dessa atividade também. A gente gravou a primeira atividade num campo reduzido, agora passada para cá, daqui a pouquinho a imprensa terá que deixar para o Dorival seguir com os trabalhos. Falando da parte financeira, né, o Corinthians, que já tem um transferban por conta do Félix Torres, sofreu outro transferban por não pagar o Cuiabá pelo Ranielli, mas agora o Corinthians quitou essa segunda parcela no valor de R$788 mil, ainda tem mais para quitar, né? Mas pelo menos essa segunda parcela que estava em atraso foi quitada. O Corinthians agora aguarda, né, para ver quando cai o transferban, esse transferban que ele sofreu na segunda-feira, então deve cair. Em relação ao Ranielli, o que não vai adiantar muita coisa na questão de não sofrer mais esses bloqueios, porque ainda tem o valor para pagar ao Santos Laguna, né, os R$40 milhões que o Corinthians ainda não pagou. Então o Corinthians ainda vai seguir sem poder contratar até a próxima janela, enquanto não quitar esse valor. Dito isso, a preparação total por aqui é para esse jogo, um jogo que o Corinthians encara como decisivo, né? O Corinthians vem tentando 2 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, não consegue ter essa sequência, então por isso agora com essa semana cheia de trabalho, porque eles viajam apenas na sexta-feira, vão tentar aí de alguma forma buscar esse resultado positivo, jogando sábado lá no Barradão. Estaremos lá para acompanhar mais um jogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno. Entre a missão de ficar longe da zona de rebaixamento e também sonhar com a possibilidade de classificação à próxima Copa Libertadores da América, chances mínimas. Para as duas coisas, pelo menos no Campeonato Brasileiro. A esperança de algo maior na temporada corintiana segue sendo a semifinal da Copa do Brasil. Mas enquanto a disputa da semi, lá marcada para dezembro, não chega, o foco continua no Campeonato Brasileiro e também em resolver problemas fora de campo. Em campo, Dorival Júnior teve boas novidades no início da semana. Carrillo e André Ramalho completaram a transição física e vão ficar à disposição para o próximo sábado contra o Vitória na Bahia. Jogo fora de casa para o Corinthians tentar embalar a segunda vitória consecutiva na temporada depois de ter vencido o Atlético Mineiro. Fora de campo, a diretoria tem que administrar problemas sérios, inclusive financeiros. O clube alegou surpresa ao receber um transferban temporário de 6 meses com relação a reclamações do Cuiabá, ex-clube de Ranielli, por conta de uma dívida que o Corinthians tem que pagar, já foi condenado por esta dívida e não fez o pagamento de uma das parcelas até a última sexta-feira. O clube, por sua vez, alega que pelas cláusulas do acordo poderia pagar até a próxima quarta-feira e fez o pagamento de quase R$800 mil nesta segunda-feira. Espera agora a mesma celeridade que tomou no transferban para a liberação da punição. E olha que esta não é a única punição que o Corinthians pode sofrer nos próximos meses. A longa lista que o Corinthians ainda tem que pagar e pode virar transferban tem, por exemplo, o paraguaio Matias Rojas. Em setembro, a Corte Arbitral do Esporte condenou o Corinthians a pagar mais de R$40 milhões ao paraguaio, o valor referente ao que o atleta teria para receber com um contrato que vincularia o jogador ao Timão até junho de 2027. O clube tem um prazo de 45 dias para fazer o pagamento ou tentar um entendimento com o staff do atleta para que esse não seja o próximo transferban do Corinthians. Vale lembrar que Félix Torres, por conta de dívidas com relação ao Santos Laguna do México, já é um transferban internacional que o Corinthians sofreu de 3 janelas de transferências. Já é um problema a ser resolvido.
Além disso, o Corinthians tem desde 12 de agosto esse caso do Félix Torres, outros de Maicon, junto ao Shakhtar Donetsk, e Rodrigo Garro, ex-jogador do Tajeres da Argentina, que estão em análise pelo Tribunal Arbitral do Esporte. O Philadelphia Union dos Estados Unidos acionou a FIFA por dívida com relação à contratação do volante José Martínez, assim como fez o Midtjylland da Dinamarca, porque o Corinthians também tem dívidas com relação ao volante Charles. Problemas sérios que o Corinthians vem tentando resolver para que não sofra com mais problemas de contratações nas próximas temporadas. Não é possível que vocês vão ficar escolhendo o jogo, né? Porque eu não consigo entender isso. Jogador de futebol que escolhe jogo. É óbvio, você vai jogar contra o Marília, que Piracicaba, contra os times menores, assim, Campeonato Paulista, não é a mesma coisa jogar com o Flamengo, não é a mesma coisa jogar com o Atlético. Eu entendo isso, mas, pô, vocês estão escolhendo o jogo. O Memphis Depay, por exemplo, a performance dele no jogo foi ridícula. Ele perdeu um gol, mas o que fica marcado é o que ele fez com o zagueiro e a camisa que ele deu. O cara tá 2 meses sem fazer um gol. O cara ficou 75 dias machucado. O cara joga na Neoquímica Arena com 40 mil pessoas. No sábado, não faz o gol contra o Atlético morto. Morto com farofa. Dá um pouquinho mais de voz pra mim. Morto com farofa. Você tá de brincadeira, pô. Aí o Yuri Alberto, você pode falar o que quiser do Yuri Alberto, mas ele não deixa de correr. E ele poderia ter feito 3 gols. O Maicon fez 1 e perdeu 2. O Memphis perdeu 1. O Yuri Alberto perdeu 3. Era pra ser um 5 contra o Atlético Mineiro. E toda vez que o Gavião vai, ele arregaça com o Galo. Toda vez que o Corinthians precisa jogar com um clube grande como é o Atlético Mineiro, pô, o Corinthians não perde pro Atlético. Eles têm medo. Vocês pipocam pro Corinthians. E o Corinthians foi maravilhoso no jogo. Mateuzinho jogou muito. Matheus Bidu jogou. Maicon foi o craque do jogo. E que, por sinal, você tem a informação do Maicon, meu querido Luiz Fabiani. Tudo bom, craque Neto? Boa tarde pra você, pra todo mundo ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ele tem a situação indefinida para a próxima temporada. Contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro de 2025. Se o Corinthians quiser comprar ele... O Corinthians vai. 2 milhões de euros, vai. Mas pode também tentar renovar o contrato de empréstimo. O que dificulta é que o Corinthians deve pro Shakhtar Donetsk, clube dono dos só direitos vai conseguir se pagar, né? Exato, 1 milhão de euros o Corinthians já foi condenado a pagar na FIFA. E além disso, precisa resolver o transfer ban, que aí é uma grana muito alta. Violenta. E que, por sinal, quem fez isso do transfer ban, quais foram os presidentes e diretores? Vamos lá. Dá pra mencionar todos. Vem muitos da gestão do Willian Monteiro Alves e da gestão Augusto Melo, principalmente. Tem algum transfer ban do Osmar Stabile? De dívidas que ele gerou, ainda não. Vou até pedir pro pessoal que tá no Switcher, o Ale tá lá, colocar uma arte que eu preparei pra hoje sobre os possíveis transfer bans do Corinthians, sendo as situações pelas quais o Timão deve valores a outros clubes. O pessoal que tá vendo a gente no YouTube agora tá vendo na tela de vocês. Eu falo o nome do pessoal, pode dar um pouco de voz pra mim, hein? Pode diminuir um pouquinho. Marcelo Manegaldo, Tauan Jardelino. Um beijo no coração aí, que por sinal, quem daqui tá concorrendo ao Prêmio ACESP? Paulo do Vale? Todos nós. Todos? Porque o Prêmio ACESP, quem tem ACESP pode votar em quem quiser. Tá certo, então um beijão pro Vagnão, que é o presidente da ACESP, um cara maravilhoso, incrível, que eu gosto muito, que por sinal, você merece muito ganhar o prêmio, Luiz Fabiani também, e nós aqui da Rádio Bandeirantes, diga-se de passagem. E o Pedro Martelli também merece ganhar o prêmio de narrador revelação, não sei se tem. Narrador. Narrador de rádio. Eu votaria no Pedro Martelli para ser o ganhador desse prêmio incrível. Um abraço pro Antônio Marcos, um abraço pro Richarlison, um abraço para vocês todos que estão ligados com a gente aqui. Eu não sei mexer nessa porra aqui que tá voltando tudo pra cima lá. Vamos lá então, Luiz Fabiano. Craque, tá na tela do pessoal que acompanha no nosso YouTube as condenações do Corinthians a pagar valores em atraso por alguns atletas. Todas essas podem gerar transfer bans ao Corinthians. Por enquanto, 2 geraram. 40 milhões ao Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. Isso já com valores embutidos de juros. E o mais recente, 780 mil devidos ao Cuiabá pelo Raniel. O Corinthians me afirmou que pagaria hoje. Vou atrás da informação para ver se o pagamento de fato já foi efetuado. Ali tô formando a uns 123 milhões?
Ó, vamos somar. 40, 81, 104, 104, 105. 110. Não, somos 110, 110, 118, 124, mais 780, 125, mais ali os 250. Meu Deus, 126 milhões. Exatamente. Que loucura, velho. Resolver. O clube já foi condenado em todas. Explicando a situação. É quase um ano da Esporte da Sorte. É mais de um ano da Esportes da Sorte. É. A Esportes da Sorte paga 103 milhões por ano. Nossa, é mais do que um patrocínio. É você pegar um ano de Master e jogar no lixo. Jogar no lixo, cara. Cambada de vagabundo, desgraçado, cara. No caso do Félix e do Rojas, a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância, já condenou o Corinthians. Então não tem mais pra onde correr. No caso do Garro, o Corinthians recorreu ao caso, vai perder. No caso do Charles, da mesma forma, do Martínez e do Maicon também. O clube tem plena consciência que vai perder todas essas causas, mas quer ganhar tempo para não tomar tantos transfer bans em sequência, sem prazo para resolver. Vou atrás da informação, ainda hoje no programa atualizo se o Corinthians pagou os 780 mil ao Cuiabá pela compra do Ranieri. Tá certo então, o Corinthians aí, pra mim, ele briga pra pré-Libertadores em relação ao Campeonato Brasileiro, e pra mim o Corinthians é muito favorito pra ganhar a Copa do Brasil, passar pelo Cruzeiro e também pode vir Vasco e pode vir Fluminense, que eu acho que o Corinthians... Pode falar. Desculpa interromper. Imagina, eu interrompo todo mundo, pô. É, porque eu queria fazer um convite ao pessoal da nossa audiência, ficar aqui no programa, porque a tendência é de algumas notícias bem fortes no Corinthians ainda hoje. Porque às 3 horas da tarde, pelo menos estava marcado, a reunião deve estar rolando até agora, o pessoal da Ernst Young, a auditoria, está apresentando o relatório de auditoria do clube, analisando todos os contratos feitos nos últimos 16 anos. Isso tudo está sendo levado à diretoria do Corinthians, que pode fazer o que quiser com essas informações. Mas é um processo de varredura que pode ser muito importante para o Corinthians, e talvez muitas coisas que a gente não sabe se tornem públicas. Tipo, por exemplo, quando nós não sabíamos, a imprensa, aonde o Duílio e o Andrés usavam os cartões corporativos para benefício próprio do que o Ministério Público falou, certo? Certo, exatamente. Isso já estaria embutido na análise da Ernst Young. Imagina contrato de todos os serviços, limpeza do ginásio, portaria do clube. Tudo isso, se tiver alguma irregularidade, vai constar nesse relatório. Que bom, que bom. E aí o Corinthians passa limpo, e nos próximos 10 anos, quem sabe o Corinthians possa voltar a ser um dos maiores clubes do mundo e ganhar títulos de uma forma diferente dessa que está acontecendo. Com tudo isso que está acontecendo, o Corinthians ainda pode ser o melhor paulista desse ano. Verdade. Sabe por quê? Ganha o Paulista do Palmeiras, tira o Palmeiras da Copa do Brasil e ainda pode ser campeão da Copa do Brasil e chegar em 7º, 8º, que é isso que vai acontecer com o Corinthians. Vai chegar em 7º, 8º nesse campeonato brasileiro, diga-se de passagem. Pode falar, Pedro? Não, craque, eu só ia comentar que esses problemas do Corinthians não são de hoje, e essa questão da Copa do Brasil, o Corinthians também faz alguns anos que é o paulista que chega mais longe na Copa do Brasil, né? Porque no ano passado foi semifinalista, em 2023 também chegou longe, 2022 foi finalista, então o Corinthians de fato tem tido bons anos na Copa do Brasil, mesmo com todos esses problemas, já faz algum tempo, né? Rapaziada, boa notícia, hein? A gente imaginava que isso pudesse ter acontecido há 2 rodadas, mas já seria de uma forma prematura, né? Então eu tava até tranquilo em relação a isso. O André Carrilho está de volta, trabalhou normalmente com o grupo, trabalhou com bola, treinou normalmente, então agora vai! Agora, com essa semana toda para trabalhar, inclusive, o André Carrilho estará no banco de reservas para a partida diante do Vitória, lá no Barradão. Jogo duro, hein? Jogo duro, até porque o Vitória venceu na rodada. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, o André Carrilho está de volta depois de 2 meses e meio e muito antes do previsto, depois de uma lesão no ligamento, né, do seu tornozelo, inclusive sendo submetido a uma cirurgia, fazendo com que ele pudesse parar até 4 meses. Muita gente nem contava com o Carrilho esse ano, quando ele sofreu a lesão. E de repente, em 2 meses e meio, ele está de volta, se preparando para essa reta final, Copa do Brasil, semifinal e tudo mais. Cara, é um sujeito fundamental para o time do Corinthians. Quando a gente fala dos retornos aí de Memphis, Garro, Yuri, o Carrilho, para mim, ele é um dos craques desse time, um dos caras fundamentais. Eu acho que ele muda o patamar do time do Corinthians quando ele está em campo. Então a volta dele é significativa.
Acho uma baita notícia. Assim como a de André Ramalho, que a gente até em algum momento contestou no início desse ano. No ano passado ele chegou muito bem. No início desse ano ele deu uma oscilada como toda a defesa. Inclusive o Ramon Dias acabou sendo demitido. E quando chega o Dorival, ele meio que ajusta o setor, né? Porque todo mundo que entrava falhava no sistema defensivo. E, cara, chegou um momento em que o Ramalho, o Gustavo Henrique, todos eram contestados. O Kaká e o Félix Torres, a gente sabe os motivos, né? Agora, o Ramalho e o Gustavo Henrique, eles são bons defensores. E eles estavam mal também pelo sistema que não funcionava. O Corinthians vazava todo o jogo. Se tem uma coisa que o Dorival resolveu de imediato, foi a questão defensiva. E com isso, o André Ramalho se fixou por ali. E olha que eu tô gostando do Tchoca, tá? Acho que o Tchoca tá dando conta do recado. Mas a gente sabe que numa linha de 4, por exemplo, com 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são titulares. Numa linha de 3, você pode fazer junto com o João Pedro Tchoca. De qualquer forma, ele ficou quase um mês afastado aí por um estiramento na coxa, o André Ramalho. Tá recuperado, tá de volta. É um dos líderes desse elenco também, né? Um cara muito experiente, um cara que passa tranquilidade. Importante, fundamental a sua volta também. André Ramalho e André Carrilho. Ufa, pô, com Memphis, Garro, Yuri, Carrilho, Ramalho, que isso? Fazia tempo, hein, que o DM não estava tão esvaziado e que o Dorival não tinha tanta qualidade assim para usar no seu time. Com isso, a gente, na sequência, durante a semana, vai projetando aí uma possível escalação para esse jogo diante do Vitória. Agora tem outra má notícia, né, que é a do menino André, que vem recebendo oportunidades e, cara, eu sou muito fã desse moleque, hein? Com poucos jogos, a gente já vê que ele tem personalidade, atitude, qualidade técnica, pisa na área, já fez até gol, desarma, corre. Foi um dos poucos que se salvaram, se não o único, lá no Clássico contra o Santos, quando ele entra no segundo tempo. Toma até um cotovelaço ali, né? Um braço que sobrou e tal, saiu com sangue no rosto e tal, mas ele teve uma lesão ligamentar também, a exemplo do André Carrilho. Só que não houve uma ruptura até onde a gente sabe e não há necessidade de uma cirurgia por enquanto. Então ele faz um trabalho de fisioterapia até retornar, vai ficar de fora por alguns dias, né? Algumas rodadas aí, vamos aguardar o processo de recuperação do André, o André Luiz. Mas só um registro aí, né? Porque é um menino muito bom, muito promissor e que daqui a pouco vai poder ajudar aí nesse sistema de meio campo. Que tem um desfalque já confirmado, né? Que é o do volante Maicon, que está suspenso, e também do lateral Mateuzinho. Então, por mais que voltem jogadores, o Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né? Que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora tá de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto pro Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré pra jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira. O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue, o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão e emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro, coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos. Então, quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse.
Bora lá, fiel. O Corinthians tá aí, ó, na 11ª colocação com 36 pontos, 29 jogos disputados. Tá empatado com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tá na frente porque tem número de vitórias a mais que o Corinthians. Porém, o Corinthians precisa ganhar, mano. A segunda seguida. O Corinthians desse Campeonato Brasileiro não ganhou ainda 2 seguidas. Por isso que o time tá nessa oscilação. Tenho mais uma informação muito importante pra passar pra vocês. Mas antes, por favor, se você chegou aqui, mano, deixa o like, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, né? Se tiver um botãozinho pra hypar o vídeo no seu celular, aperta aí pra hypar, assim você nos ajuda muito fazendo isso, beleza? O Santos perdeu pro Vitória pela primeira vez em casa, né? Por que você tá falando do Santos, Murilo? Por conta que o Santos tá ali, o primeiro time ali, fora da zona de rebaixamento, tá praticamente empatado ali com o Vitória, né? Só que tem uma vitória a mais do que o Vitória, tá ligado? Você entendeu, né? O Santos tá empatado com o Vitória, mas tem uma vitória a mais que o Vitória, por isso que está na frente do Vitória. Deu pra pegar, né? O Corinthians, cara, se não tivesse perdido, né? Eu sei que eu não gosto de ficar falando muito se, mas o que o Corinthians já perdeu pra esses times de baixo da tabela é sacanagem, mano. É sacanagem. E o próximo jogo, o Coringão precisa ganhar, é um jogo fora de casa, adivinha contra quem? Contra o Vitória. Então o Corinthians precisa dessa vitória, vai ser no sábado o jogo, às 4 horas da tarde. É um jogo fora de casa e, cara, é um jogo importantíssimo. E diga-se de passagem, quase um confronto direto, né? Porque numa catástrofe, o Vitória vai já a 34 pontos, cola no Corinthians com 36, né? Então, mano, é um jogo da vida que o Corinthians vai ter que fazer para se manter na parte alta da tabela, que tá começando a serrar a briga lá embaixo, hein? Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, então agradeço demais tua presença aqui. Eu vou continuar trazendo notícias do Corinthians no decorrer da semana. E para você ficar ligado, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal, deixa um like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!